Olá para você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da Jovem Pan Maringá. Estamos iniciando um novo projeto aqui, é o Pod Legal. É um programa desenvolvido pela Jovem Pan Maringá e o objetivo é abordar temas jurídicos do cotidiano. E aí eu vou ter sempre convidados muito especiais. E além de especiais também são especialistas para falar aqui sobre questões do direito, questões legais, tá certo? Hoje nós vamos discutir a lei do motorista. E aí eu trago esses convidados especiais, vou apresentá-los para você agora. Dr. Rogério Herrerias, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan Maringá para esse projeto Pod Legal. O Dr. Rogério Herrerias é gestor do Herrerias Consultoria Jurídica e Advocatícia. Também vai estar com a gente aqui sempre nos programas. Seja bem-vindo à Jovem Pan Maringá. Muito obrigado, Paulo. Fico muito honrado com o convite, muito feliz em poder estar contribuindo aqui com conteúdo para a sua audiência. E já apresentando também o outro participante que vai sempre estar com a gente aqui, é o Dr. Renan Domingues, ele que é advogado tributarista e escritor. Dr. Renan, seja bem-vindo à Jovem Pan Maringá e a gente vai falar muito de coisas aqui do cotidiano das pessoas que estão ligadas ao direito. Seja bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, acompanho a rádio há muito tempo, então vai ser um tempo bem bacana aqui que a gente vai passar. Gente, como eu falei, nosso primeiro tema é um tema que diz respeito a um trabalho muito importante, tá? Um motorista profissional. Então nós vamos tratar aqui da lei do motorista, que é uma lei que estabelece regras aí para a jornada de trabalho, também descanso dos profissionais do transporte de passageiros e de carga. Eu já vou colocar os especialistas, como eu falei, para falar do assunto. O doutor Rogério, eu começo com o senhor. Sim. O senhor falar para a gente aqui e explicar de fato o que é a Lei 13.103/15. Estou chamando pelo nome da lei, até para a gente ficar um pouco legalista, mas eu não quero trazer muito para esse lado. Quero trazer para o lado coloquial, para as pessoas entenderem do que se trata a lei do motorista, que eu não sei se é uma das profissões mais importantes, porque o Brasil decidiu, né, que o transporte seria feito por motoristas, não por outras vias. Então isso é do nosso cotidiano de fato. Né? Tudo que chega à nossa mesa acaba passando pelos caminhões. E aí nós vamos falar também dos passageiros. Gostaria que o senhor falasse dessa lei pra gente. Pois é, Paulo. A profissão do motorista, né, o profissional de carga, ele já vem aí há muitos anos, é intrínseco ali a nossa história, né? O Brasil tem esse modal de transporte primordial. E a gente viu a importância deles, ou pelo menos a falta que eles fizeram quando a gente, historicamente, aí tivemos as paralisações, né? Foi daí que a gente tomou realmente noção do tamanho que é esse mercado, da quantidade de gente e a importância que eles têm para o país. Hoje, a maioria esmagadora do transporte é pela via rodoviária, então é um tema, vamos falar assim, é uma área que tem que ser muito bem tratada, muito bem regulamentada, muito bem cuidada. É porque às vezes, doutor, a gente também só pensa nisso com relação ao transporte em si. A gente não pensa no que envolve tudo isso, né? Exato. Que é a carga horária, que é o direito, os deveres e tudo isso. Exato. Eu acho que é disso que a gente quer tratar nesse momento, né? Exato. Então, vamos lá. Historicamente, né, no passado, o motorista rodoviário, o profissional, ele não tinha um controle de jornada. A lei simplesmente tratava ele, a CLT, né, tratava o motorista empregado como aquela pessoa que usa ou que desempenha um trabalho externo, tá, incompatível com o controle de jornada, né? Ou seja, lá atrás, no passado, a gente não tinha meios efetivos de controle de jornada. O cidadão carregava aqui na nossa cidade hoje, vai para a Bahia, a gente só ia descobrir onde ele está quando ele chegou no destino. Ia pegar um telefone, ligar para cá, a gente não sabia o que acontecia com isso. Então a lei não controlava a jornada dele. Antes dessa lei de 2015 que você citou, teve a lei de 2012, né, que não vamos falar o número aqui, não vamos, né, entrar nisso, mas teve uma lei em 2012. Foi o primeiro passo para regulamentar essa jornada. E foi quando ele passou a obrigar as empresas a fazer o controle dessa jornada. Para quê? Para que o motorista pudesse ter uma carga de trabalho razoável, né, compatível com o trabalhador urbano, que é de 8 horas diárias, ter intervalo, ter descanso e, principalmente, não pôr nem ele, nem outras pessoas no trânsito em risco. A gente sabe que a maior causa de mortes no mundo é no trânsito, e no Brasil é bem especial isso, né? Então, realmente veio nessa situação. Só que
a lei, ela equiparou demais ao trabalhador urbano, essa lei de 2012. Então ficou muito enrijecido, trabalhava 4 horas, para, descansa pelo menos uma, trabalha mais 4 horas e para, limitação de hora extras. E não é a realidade do motorista, né? Quem aqui está na estrada, a gente sabe, você está rodando, se falta 200 km para chegar em casa, ninguém vai parar 4 horas da tarde para dormir, para seguir viagem no outro dia, porque deu a jornada dele. Então, o motorista, ele mesmo o motorista empregado, ele mesmo tinha uma restrição muito grande em seguir a lei. Eu, enquanto advogado, precisei bloquear diversas vezes motorista na estrada, e foi um caos, e o camarada abandonava o caminhão no meio da estrada, pedia demissão. Foi um caos porque, culturalmente, o motorista não queria, não aceitava. O motorista, ele sai carregado aqui de Maringá para a Bahia, ele toca o dia inteiro. A verdade é essa, né? E trechos da noite ainda, né? Dia e noite praticamente, né? Muitos deles param muito pouco, né, doutor? Tem os malucos, mas não é a regra. Tem os malucos que droga, rebita, mas não é a regra. A gente não pode tratar esse setor como sendo essa regra. Mas que ele trabalhava pelo menos de sol a sol, isso é fato, né? Tudo isso se aplica também para o autônomo, porque a gente fala aqui com consideração principalmente as empresas que têm os motoristas trabalhando. Exato. Isso me veio à mente quando o senhor falou de bloquear, porque a empresa tem essa liberdade, né? Uhum. Mas e o motorista autônomo também é regulado por essa lei? Também é regulado, e ele também precisa ter os descansos muito semelhantes ao trabalhador seletista. Como que é feita essa fiscalização? Ele não tem empregador, mas se ele para no posto de polícia rodoviária, o policial, ele vai pegar os dados ali do tacógrafo, né, que hoje é eletrônico, não tem mais disco de tacógrafo, mas é o tacógrafo, e ele vai ver, você está rodando há 12 horas aqui. Ele vai ficar parado no posto policial por 11 horas até o outro dia ele poder seguir viagem. E, obviamente, vai ser multado por isso. Né? Não é o mesmo nível de fiscalização igual um empregado tem, né? Porque a empresa tem essa obrigação de fiscalizar, mas ele regularmente é parado nos postos de polícia rodoviária. Então, eles têm que fazer essas pausas. Só que nem eu falei, essa primeira lei de 2012, ela foi muito restritiva. A gente teve muito problema. E a coisa andou até que chegou na citada lei sua de 2015, que flexibilizou provavelmente demais. Tá? E ficamos aí com essa lei até esse ano, agora, para discutir, quando então o STF deu uma reduzida ali, aparou um pouco as arestas ali, que eram alguns excessos. Né? Então, hoje a gente tem uma norma que, na minha opinião, está muito próxima ali do que seria o ideal. Primeiro se apertou demais, depois se afrouxou demais, e agora um ajuste aí. A princípio, sim. Vamos ver como é que o mercado vai reagir. Né? A decisão foi agora final de 2024 do STF, que deu uma cortada ali na norma, mas acredito que vai correr bem. Né? Dentro desses ajustes, doutor, o senhor pode falar para a gente quais foram assim, os principais direitos que a lei assegurou aos motoristas? Sim. Então, vamos lá. Primeira norma de 2012. Tudo que o camarada fazia era jornada. Então, para um profissional que mora dentro do caminhão, o cara, ele acorda no caminhão, ele escova dente no caminhão, ele toma café no caminhão, tudo que ele faz é no caminhão, ele praticamente não tinha muito tempo para rodar. Porque se ele ligou o caminhão ali para fazer o ar, ele já estava em jornada. Então, a lei de 2015, ele criou a figura do tempo de espera. E falou, quando o cidadão estiver nessas situações aqui, por exemplo, aguardando para carregar, para descarregar, quando ele estiver numa fila de embarque, fila de desembarque, que come grande parte do dia do motorista, quando ele estiver nessas situações aqui, não é jornada. Eu vou pagar um valor para ele, um valor monetário, né, enquanto ele está em hora de espera, mas não é jornada. Um valor mais barato, que uma hora extra, obviamente, mas não é jornada. Então, o cidadão, ele poderia estar em serviço. Por exemplo, ele chegou aqui na Cocamara, em Maringá, para carregar. Chegou 8 horas da manhã. Ele só foi carregar 4 horas da tarde. Se você fosse pela norma padrão, ele ia rodar até as 6 e ter que parar, certo? Com a norma de 2015, não. Ele ia começar a jornada dele 4 horas da tarde. Ele ia rodar até determinada hora ali da noite, dependendo do caminhão, até as 10 horas da noite, ia ter que parar.
pela norma nova. Então, criou-se esses mecanismos aí de flexibilização dele. E foi justamente esse um dos pontos que o STF decotou, né? Que ele tirou, falou, não, opa, peraí, eu acho que esse negócio de tempo de espera está ficando muito abrangente, está sobrando tá sobrando pouca jornada para o motorista. Então ele foi lá e censurou isso na norma. Então, como é que está hoje? Muitos sindicatos, pelo menos todos os sindicatos que eu tive contato, que eu ouvi notícia, falou que acabou a hora de espera. Não acabou, é mentira. Não sei por que motivo estão falando isso, mas não, se você for lá na norma, ainda está aqui. O que mudou? O conceito da hora de espera ainda existe, mas, por exemplo, no exemplo que eu dei, o cidadão chegou às 8 horas da manhã para carregar, só foi carregar às 16, tá? Então ele ficou ali 8 horas parado. Pela regra atual, as 2 primeiras horas é jornada, as 6 horas seguintes é descanso, mesmo que ele esteja lá esperando para carregar, e depois continua a jornada dele. Entendeu? Então essa é a regra hoje. Não se paga mais hora de espera. As 2 primeiras horas se paga como hora, como jornada. Mas ainda há esse conceito de tempo de espera. A gente ainda precisa, né, fazer essa distinção. O que é jornada, o que é tempo de espera. Doutor Renan, a gente está falando aqui de direitos e deveres. Eu vi que o senhor deu uma balançada na cadeira. Algo a acrescentar? Perfeito. Rogério, você falou dessa decisão do STF, né? Uma pergunta. Eu que não atuo na área trabalhista, mas tenho uma curiosidade sobre o tema. Essa decisão do STF, os tribunais inferiores são obrigados a seguir essa decisão? Como que fica as decisões dos tribunais inferiores a partir dessa nova decisão do STF, então? Essa decisão ela foi feita com efeito vinculante e todos os tribunais, todo mundo é obrigado a cumprir essa norma. O que foi feito, né, e o STF tem feito isso com uma certa frequência de um tempo para cá, é a figura da modulação dos efeitos. Então, a norma é de 2015. Quem cumpriu a norma, como ela nasceu de 2015 até 2024, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas a interpretação que foi dada para ela agora passa a valer desse julgamento de setembro de 24 para frente. Tá? Então, embora eles tenham entendido que a norma nasceu inconstitucional, mas até o julgamento ela estava válida, então preservou-se os direitos ali para não dar um impacto muito grande na retroatividade e começar a cobrar outras coisas. Então, deu essa estabilizada com essa modulação dos efeitos. Porque a lei estabelece direitos, também estabelece deveres. Dentro desse conjunto, dessa nova lei, o que fica como dever do motorista? Do motorista? Exato. É obrigação dele registrar corretamente a jornada dele. Tá? Então, é ele que tem que informar para a empresa. Como é que funciona na prática isso? O caminhão hoje, a maioria dos veículos, sempre muito modernos, muito completos, a grande maioria, eles têm um computador de bordo ali, com teclado, com tudo. Então, assim, isso até integrado com o sistema de rastreamento, de segurança, de bloqueio do veículo. Então, o motorista, ele chega numa parada por qualquer motivo, ou um posto de gasolina, uma fiscalização, ele chega para dormir. Se ele não informa no rastreador o porquê que ele está parando, a porta não abre. O caminhão ele fica preso, a maioria dos caminhões ele fica preso. Ele tem que informar, estou parando para abastecer. Ele dá o que chama de macro ali, né? Ele dá a macro do abastecimento, aí libera a porta e ele sai. Quando ele retorna, ele tem obrigação de inserir no caminhão, estou aguardando fazer a carga. Estou aguardando isso ou estou iniciando jornada. Entendeu? Então, é obrigação do motorista fazer esses controles, essas informações, essas transmissões de informações corretamente. Tá? O motorista ele também tem obrigação de zelar pela carga. Não é porque ele está no horário de intervalo dele, não é porque ele está no pernoite dele, que ele vai abandonar a carga num local a ermo, aí, um local qualquer, e vai dormir. Não, ele tem obrigação de cuidar da carga 24 horas por dia, enquanto ele estiver de posse do veículo. Entendeu? Então, ele continua tendo essa obrigação.
Eu gostaria que o senhor falasse, então, do impacto dessa lei de uma maneira geral. Tá. Porque ela acaba impactando o cotidiano do motorista, Sim. mas ela também traz um impacto para as empresas ou para o próprio dono do caminhão, digamos assim, se ele for o próprio motorista. Então, qual o impacto dessa lei nesse sentido aí para o transporte? O primeiro impacto, se a gente for considerar o que era antes da lei de 2012 para hoje, obviamente é o aumento de custo. Você tem uma jornada mais cara. Antigamente se pagava salário mais comissão, ponto. Hoje você paga salário, comissão e hora extra. Então, aumentou o custo do transporte. Segundo, diminui produtividade. Antigamente você tinha veículos ali que rodavam 12, 14, 16 horas por dia. Hoje o máximo que se pode rodar é 8 mais 4 horas extras, se a convenção coletiva assim permitir. Então são 12 horas. Então você diminuiu o tempo. Logo, se aumentou o tempo ocioso da máquina, né? Então você diminui a produtividade. Então de cara você tem um aumento no custo. Aumento no custo, você vai ter mais caminhões rodando na rodovia. Ou seja, você imagina que você tem uma indústria que fabrica carrinho de brinquedo. Você fabrica 1000 carrinhos por mês. Você vai ter que ter uma frota maior de veículos para desovar esses 1000 carrinhos de brinquedo seu no mês. Por quê? Porque o caminhão produz menos. Então você tem esse impacto. Maior custo, maior veículos, maior quantidade de veículos na rua, maior necessidade disso. Mas você tem motoristas mais descansados, mais aptos, mais preparados para estar dirigindo. Então a ideia da lei é trazer mais segurança tanto para o motorista quanto para os demais usuários da via, né? Isso tudo vale para o transporte de cargas e para o transporte de passageiros. De passageiros. As regras, elas são as mesmas ou tem alguma nuance que diferencia para cargas e para passageiros, doutor? Só para a gente... O passageiro, ele tinha, na lei de 2015, foi facultado ao empregador ter 2 motoristas no caminhão. Enquanto um dirigia, o outro estava descansando. Tá? Só que a prática mostrou que esse motorista que estava descansando, ele não ficava dormindo. Ele fica do lado ali do motorista conversando. Então, quando ele assume, ele não estaria necessariamente bem para fazer isso. Não estaria totalmente descansado como deveria estar. Então, a STF também cortou essa parte. Então, o motorista ele está em descanso, ele tem que estar em descanso. Porque você imagina uma viagem daqui para Cuiabá. Demora, sei lá, quase 2 dias de viagem, daqui para Alta Floresta, 2, 3 dias de viagem. Os motoristas, eles saíam daqui de Maringá e eles iam se alternando para levar esse pessoal de ônibus até lá. Agora não, ele sai daqui, ele vai até uma base, sei lá onde ali, perto de Rondonópolis talvez, lá ele desembarca, entra outro motorista, segue viagem, eles vão se alternando dessa forma. Entendi. Né? Doutor Renan? Não, perfeito. Então vamos seguir aqui. A gente está falando sobre a lei de transportes, tá, gente? Isso. É a lei do motorista, principalmente aqui para os transportes de carga e também para o transporte de passageiros. Eu estou conversando aqui nesse programa de estreia com o Dr. Rogério Herrerias e também com o Dr. Renan Domingues, os dois ali do Herrerias Consultoria Jurídica e Advocacia. E associados. E associados, né? Isso. Até Renan é associado do escritório, Correto, certo? correto. Só para a gente colocar tudo nos eixos aqui também e seguir nessa jornada, já que a gente está falando hoje muito disso, de trânsito, de motorista e tal. Doutor, uma curiosidade. É estranho isso. Eu sou de uma família que tem raízes no trânsito, motoristas de caminhão. E aí é bacana ver um advogado, e essa é uma pergunta que talvez fuja um pouco do tema jurídico, mas eu preciso fazer ela para o senhor. Teve que aprender um monte de coisa, né? Eu vi o senhor falando, o caminhão é moderno, tem um teclado, então ele precisa abrir a porta, ele precisa para abrir. Tal. E tudo isso é muito do cotidiano do motorista, né? Sim. É o papo do... Eu me lembro de algumas vezes estar com meu pai, por exemplo, num posto de combustíveis, e o papo do caminhoneiro é esse, né? Porque o meu caminhão tá assim, porque tá assado, porque o tacógrafo... o meu não troquei, era um disquinho, né? Eu vi o senhor falando isso. A experiência teve que ir além do escritório, né? Além da advocacia, né? Sim. Para tratar do tema. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Pois é, Paulo. Desses tantos anos aí de advocacia, né? Eu mesmo estou com quase 25 anos. Eu acabei participando aí de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook na época, né? De motoristas quando entrou essa norma. E eu consegui
ficar muito próximo deles, dos motoristas. E assim, é muito cultural do motorista bater no peito com orgulho e falar, cara, não, porque eu fiz de Maringá até na Bahia em tantas horas, porque, nossa, eu nem parei, comia dentro do caminhão. Então, assim, era cultural do caminhão, né, o motorista ser o super-homem, ele querer ser mais dinâmico, mais produtivo que o outro, ganhar mais, rodar mais. E foi uma guerra cultural mesmo, você fazer o camarada ficar quietinho ali dentro, rodar só aquela jornada que a lei manda, ficar dizendo onde ele está, o que ele está fazendo, né? Porque no começo ele era livre, ele fazia o que queria. Tanto que os retornos de frete, por exemplo, o caminhão saiu daqui de Maringá, foi para a Bahia. O retorno para ele não voltar para a base vazio, era o próprio motorista que ficava em posto lá procurando uma carguinha e ele mesmo ia fazendo ali, ó, sai daqui, vem para cá, descarrega. Ele que fazia esse retorno meio que por conta. Isso eu estou falando antes da época da informatização, né? Antes da lei de 2012, era mais assim no mano a mano ali. Né? E você mudar essa cultura deles, e é uma cultura muito forte até hoje, não é fácil. Não é fácil fazer ele rodar menos, rodar mais devagar, fazer o cidadão ter paciência para rodar nesse trânsito caótico que a gente tem. Então é uma quebra de cultura ali muito grande, mas é em favor deles, né? A verdade é essa. Eu vou voltar então pro tema, porque assim, dentro de tudo isso, então uma quebra de paradigma, os motoristas precisam mudar, toda mudança gera desconforto, gerou desconforto para eles, gerou desconforto, como a gente já falou, pro empregador também, teve que mudar o jeito de lidar com o motorista, certo? E aí, quais as controvérsias que de alguma maneira precisa ser ajustado ainda? Existe algum desafio que a lei ainda vai enfrentar ou que já está enfrentando? Tem vários desafios. Nós aqui que somos do Sul, é relativamente tranquilo você falar para o motorista rodar 4 horas e parar para descansar, né, para comer alguma coisa. Mas se você olhar ali do centro-oeste para cima no Brasil, é complicado, é tudo longe. Né? Um caminhão ali, na melhor das hipóteses ali, ele roda 40, 50 quilômetros em média em 1 hora. Então, se você falar que você está quase chegando num destino que falta 200 quilômetros, é no mínimo mais 4 horas para ele chegar ali, entende? Então, lá é muito difícil você conseguir cumprir esses descansos. Por quê? Porque falta local, não tem condições, entendeu? Tudo muito longe. Lá no Pará, ali na BR-163, logo que você sai do Mato Grosso e sobe para o Pará, fizeram ali uma grande parada ali, eu não me recordo agora para quantos caminhões, mas para um número muito grande, justamente para ele conseguir, nesse eixo da rodovia ali, ter um descanso adequado, com água, com internet, com banheiro limpo, com cozinha, para ele poder ficar ali. Mas que eu tenho conhecimento, tem esse e mais um ou outro que eu vi notícia por aí. Então, assim, realmente não tem muito espaço, não tem... A lei é bonita, mas na prática é difícil você ajustar isso. Entendi. Então, quer dizer, o motorista vai encontrar dificuldade para cumprir a lei por conta da infraestrutura que a gente tem no país. Exato. É difícil ele cumprir. Muito difícil. Eu quero perguntar aqui, eu até me perdi aqui. A gente estava falando de modelos de motoristas, né? A gente falou aqui de carga, a gente falou do motorista de transporte. E se confunde, porque tem criação de novos modelos, né? Então, uma pergunta que talvez não se enquadre, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Existe hoje o motorista, por exemplo, de aplicativo. E tem gente fazendo carga horária gigantesca. Dá para pegar, por exemplo, essa lei para se aplicar em algum tipo de demanda judicial que tenha acontecido com o motorista de aplicativo ou não se aplica, que é um regramento absurdamente diferente? Não. Essa regra é específica para o motorista rodoviário de cargas ou para o veículo de transporte coletivo de pessoas. Tá? O motorista de aplicativo não entra nessa regra. Mas a ele se aplica a regra do trabalhador comum aqui. É trabalhar 8 horas por dia, com no mínimo 1 hora de intervalo. Tá? Inclusive tem algumas decisões já do TST reconhecendo o vínculo de emprego do motorista do Uber com a Uber. Embora ele tenha total autonomia, ele trabalha quando ele quer, da forma que ele quer, mas já tem bastante decisões reconhecendo o vínculo de emprego.
Doutor, esse tipo de caso é muito judicializado, assim? Os casos são muitos exatamente por conta desse sentido de carga horária e tal. Eu nem estou falando do motorista de aplicativo, estou falando no geral sobre a lei do motorista, por conta de... Vamos voltar aqui só para o tema de caminhão. É muito judicializado isso a ponto de a gente precisar de um tópico específico de lei? É muito judicializado. Por quê? A maioria das empresas, tá, infelizmente, elas não cumprem essa norma. Não cumpre por uma série de motivos, né, que torna ali para elas, se for cumprir a risca, muitas delas não conseguem sobreviver. Por quê? Margem de lucro muito baixa, concorrência, tem muita gente irregular no mercado e acaba concorrendo, né, disputando o mesmo mercado, e quem quer trabalhar correto tem muita dificuldade nisso. Eles têm dificuldades tecnológicas de fazer isso acontecer e a própria infraestrutura viária. Então, a dificuldade em fazer a empresa cumprir isso com seus empregados é muito grande. Então, acaba que o motorista se sujeita a trabalhar da forma como ele pode, porque ele precisa de dinheiro, ele tem que trabalhar, é a profissão dele. E normalmente essas relações elas vão se desgastando, vai tendo conflito ali entre empregado e empregador, até que chega um momento que rompe essa relação e acaba sendo judicializado ali, né, para ele conseguir ter reconhecido judicialmente a jornada que ele fez a mais, os descansos que ele não fez, né? Então é um tema muito, muito debatido mesmo. Assim, dentro de tudo isso, eu queria que o senhor colocasse algo tangível, assim, algo que a gente pudesse como exemplo, dar como exemplo de que se aplicou a lei. O senhor tem algum fresco na mente aí? Ações? Um exemplo real, assim, de como a lei do motorista foi aplicada. Tem um exemplo fresco na mente? Tem, com certeza. São vários, né? É muito comum o cidadão, ele trabalha na empresa lá há 3, 4 anos, quando ele sai, a empresa nunca pagou hora extra para ele, por exemplo, ele vai entrar com a ação, cobrar a jornada dele, né? E normalmente são valores bem expressivos. É um passivo muito grande para a empresa isso, porque a remuneração do motorista é relativamente alta, tá? A gente fala hoje que o motorista aí ganha em média 6 mil, 7 mil, tem um motorista que ganha 10, 12 mil reais por mês. Então, se você calcula ali que esse cara nunca ganhou uma hora extra e você põe na média abaixo ali 2 horas extras por dia para esse cidadão, é um valor bem expressivo e é bem comum, comum esse tipo de ação. O senhor falando de valores, me veio à mente aqui o período da safra, principalmente quando estão escoando do Mato Grosso ou até do Paraná, né? Há um desespero, né? Porque eles conseguem fazer um ganho exponencial nesse período. Exatamente. Quer dizer, com essa lei isso também vai ser, de alguma maneira, não vai ser mais como eles gostariam que fosse, exatamente, ou como estava sendo até agora, né? É o que eu te falo, é cultural. É um problema cultural, né? De um lado tem a empresa que precisa sobreviver, que ela tem que pagar os custos e tem que ser viável o negócio dela, e cumprir 100% a norma pode impactar nisso, se ela não tiver ali um controle muito rígido, se ela não tiver uma tabela de preços bem alinhada, ela vai ter prejuízo com isso. E por outro lado tem a cultura do motorista, né? O motorista, na grande maioria dos casos, os rodoviários, né, eles são comissionados. Então, poxa, na época de safra, ele quer ganhar 10, 12, 15 mil reais no mês. Entendeu? Só que com isso, com certeza, ele vai extrapolar. E, infelizmente, acaba até tendo coisas piores que extrapolar a jornada, né? É o período que você vê maior número de acidentes, porque o cidadão ultrapassa na faixa, ele está apressado, ele está ansioso, ele extrapola a velocidade, e aí vem toda uma carga de coisas ruins juntos. Mas, de novo, isso é exceção, não é a regra, né? A regra, o cara normalmente trabalha correto. Doutor Renan, algo? Sim. Pode mandar, então. O Paulo percebe quando eu estou aqui querendo fazer alguma pergunta, ele já me chama. Bom, eu sei que existem várias modalidades de contrato de trabalho, enfim. Eu sei que também no meio do transporte existem também motoristas, pessoas jurídicas, outros informais. Eu queria entender se essa lei ela se aplica exclusivamente para o motorista que ele é empregado, seletista, de uma transportadora ou de uma empresa, ou ela também se enraiza para pessoas jurídicas, para autônomos? Como que você enxerga isso?
Vamos lá, a lei ela é destinada ao operador do caminhão. É aquele cara que está ali no assento dianteiro esquerdo dirigindo o caminhão. Então a lei se aplica àquele cidadão. Se a relação jurídica dele com o contratante, com o dono do caminhão, ele é seletista, ele é PJ, ele é MEI, não faz muita diferença. Tá? A lei se aplica para o cidadão que está dirigindo um caminhão sob remuneração. É claro que se ele tem um caminhão placa branca que não faz frete, aí é outra história, aí é um motorista comum, né? Mas se ele está ali ganhando dinheiro para estar ali, a lei se aplica a ele. Porque provavelmente para o cara que é autônomo e ele dirige o próprio caminhão, a lei se aplica a ele com relação aos deveres. Né? Porque como ele é o próprio motorista, ele não vai se acionar juridicamente pela carga horária, mas ele está sujeito a cumprir a carga horária porque vai haver uma fiscalização na rodovia. Exatamente. Porque é um tacógrafo no caminhão. Exatamente. Então, assim, a lei se aplica a ele somente na questão de seguir a regra. Exato. Né? Ele não vai ter os direitos trabalhistas, porque ele não vai empregado CLT. Não vai se acionar, né? Não vai se acionar na Exatamente, justiça. mas ele está submetido à mesma regra de jornada, à mesma carga de trabalho que os trabalhadores seletistas normais. Quer dizer, então, a lei vem para fazer um regramento por conta da questão judicial, mas ela também vai fazer um regramento na questão de dia a dia, de cotidiano, de trabalho mesmo, né? Com certeza. Então, acho que é importante a gente abordar tudo isso. Eu quero agradecer aqui, Dr. Rogério. A gente está começando, gente. Esse é o primeiro episódio e a gente tratou aqui da lei do motorista. Vamos falar sempre de coisas importantes do cotidiano, vamos falar também de reforma tributária. E, inclusive, reforma tributária é o tema do nosso segundo programa, tá certo? Então, eu quero agradecer já aqui a presença do Dr. Rogério. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse primeiro episódio de muitos episódios do Pod Legal. Amém. Se Deus quiser, estaremos aqui. Muito obrigado. Fico muito agradecido pelo convite. Dr. Renan, muito obrigado também por estar com a gente aqui nesse primeiro de muitos episódios do Pod Legal. Muito obrigado, foi um prazer. É isso aí, a gente está encerrando esse e eu aguardo você no segundo episódio do Pod Legal, eu e os doutores Rogério Herrerias e o doutor Renan Domingues.